Salve turma, salve galera que acompanha o meu trabalho aqui no YouTube. Galera, vamos responder a mais uma questão aqui de concordância verbal. Antes, porém, você que não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, pessoal. Vai lá, faz a inscrição, ativa o sininho e acompanhe as questões diárias. Você que é amante de língua portuguesa, ok? Vamos lá, pessoal. Indique a frase em que há erro de concordância verbal. Vamos lá. A. Fazem 10 anos os encontros com os amigos. Quando o verbo fazer indicar tempo passado, ele não vai ao plural. Ele não pode flexionar. E ele não tem sujeito, certo? Só que nesse caso aqui não existe isso. Por quê? Porque existe um sujeito simples, pessoal. O que é que fazem? Os encontros com os amigos fazem 10 anos. Logo, o sujeito de fazem é os encontros com os amigos. Tudo bem? A ordem aqui ela só está invertida. Mas aqui há sujeito simples e a concordância está adequada. Letra A correta. Certo? Eu quero aqui a erro. Tudo bem? B. Um grupo de pessoas protestaram na praça. Pessoal, quando o sujeito for formado por uma ideia coletiva ou partitiva, como é a ideia de um grupo de, a metade de, parte de, um bando de, um número de. Quando houver essas expressões e a elas estiverem termos especificados no plural, como é de pessoas, o verbo pode concordar com o núcleo, ficando no singular, ou pode concordar com essa ideia que especifica o núcleo. Nesse caso, de pessoas. De pessoas protestaram. Correto a letra B. A letra B está correta. Tudo bem? Letra C. 2 acidentes houve na tarde de ontem. Pessoal, o verbo haver, quando estiver empregado no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ele não pode sofrer flexão de plural. É sempre a terceira pessoa do singular. Sempre. Certo? Quem elaborou essa questão aqui quis ludibriar o candidato. Certo? Fazendo com que ele entendesse que 2 acidentes era o sujeito de houve. Não é. Porque ele está no sentido de existir. Logo, não pode sofrer flexão. Ou seja, houve, ou seja, existiram 2 acidentes. Se fosse existir 2 acidentes, seria sujeito. Só que como é houve, aqui não é sujeito. Certo? O que parece sujeito, na verdade, é objeto direto. Tudo bem? Ok. Concordância na letra C, ok. D. Ocorreu durante a madrugada perseguição e troca de tiros. Pessoal, quando houver um sujeito composto, perseguição e troca de tiros. Quando um sujeito composto ele vier pós-posto ao verbo, ou seja, o verbo vem primeiro, aparece primeiro, depois sujeito composto. Por atração, certo? Por atração, pode haver a concordância com o termo mais próximo. Ou seja, ocorreu perseguição. Pode haver. Só que semanticamente, a ideia é que ocorreram perseguição e troca de tiros. Só que por atração aqui, pode haver sim, normalmente. Certo? Por atração, ocorreu perseguição, tudo normal. O erro aqui, pessoal, está na letra E. Certo? Há um erro de concordância e um erro de regência. Certo? Porque quem se dedica a e não por. Certo? Ao. Tem se dedicado mais que os homens ao casamento. Vamos lá. As mulheres têm se dedicado mais que os homens ao casamento. O verbo ter aqui precisa estar no plural. Certo? Eu tenho que pôr o acento circunflexo para o verbo auxiliar da locução verbal concordar com o núcleo do sujeito que está no plural. Certo? Muito cuidado com os acentos presentes em vem e em tem, porque eles são acentos diferenciais para diferenciar singular de plural. Se eu, por exemplo, uso ele vem,
ele vem, ele tem, singular. Só que se eu acrescento a marca S de plural, certo? Aí o verbo tem que indicar plural. Eles vêm, eles têm. É o caso aqui de tem. Portanto, o gabarito letra E. Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado, que isso cai muito em prova. Ok? Não se esqueçam disso. Abraço, galera.